E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do BLB. Hoje eu vou mostrar pra vocês um deck de Lunra. Nosso comandante é um urso elemental de 6 manas, com vigilância e alcance, onde o poder e a resistência delas é igual ao número de lands que nós controlamos. Então é um ursão que vai ficar bem grande, tá? Quando ela entra, nós milamos 4 cartas e aí retornamos todas as lands do nosso cemitério pro nosso campo de batalha. Esse é o principal efeito que a gente vai querer usar com a nossa Lunra ficar sacrificando e voltando as nossas lands para assim gerar valor, tá bom? Então, nossa primeira categoria são Mana Dorks, tá? Basicamente, e Exploration, que é um ótimo turno 1 para nós para colocarmos mais lands o mais rápido possível no nosso campo, ok? E Delight Halfling aqui, bom para lidar contra Counter Spells. Aqui na segunda categoria vamos ter algumas cartas chave, tá bom? Do nosso deck. E basicamente opa, aqui tem um Badger Mole Cub também. E aí, basicamente, o que são as cartas-chave? São as cartas que vão fazer um alto impacto no nosso plano de jogo, tá bom? Então, ou formas de sacrificar nossas lands com Zuran Orb e Sylvan Safekeeper, ou formas de criar mana quando lands entram com Lotus Cobra e Nissa, que vão fazer muita mana, ou formas de quando nossas lands entrarem, elas entrarem de pé com Spelunking e Vigorous Farming, ou formas de, ou Tireless Provisioner também vai gerar mana, né? Tesouros quando entrar lands, e Food Chain para que a gente consiga exilar nosso comandante fazendo bastante mana e castar ele novamente para fazer o ciclo repetidas vezes, tá bom? Aqui nessa outra categoria vamos ter formas de procurar por lands para colocar nosso campo, né? E também de vez em quando sacrificando elas, com Harrow, por exemplo, ou Entity Restoration, né? A gente sacrifica lands e buscamos lands também. Aqui nessa outra categoria são nossos tutores, que vão tutorar coisas diversas, ou criaturas, né, com Chord of Calling, Nature's Rhythm, Invasion of Ikoria, né, ou a gente vai conseguir tutorar lands com o nosso Escape Shift, ou nosso Crop Rotation, nosso Elvish Reclaimer, beleza? Que vão ter algumas lands que às vezes vão ser situacionais, que vão ser bacanas a gente ter, como nossa Caverna das Almas para lidar com counters, nosso Shifting Woodland, caso a gente precise de alguma peça importante que esteja no nosso cemitério, e Castle Gathering Brig, caso a gente precise de uma land a mais, uma mana a mais, enfim, assim vai. Ou Command Beacon, caso o nosso comandante esteja custando muito caro, a gente precisa sacrificar ela para colocar nosso comandante na mão e castar apenas por 6 manas, tá bom? Uma ressalva para Nail, que é um ótimo tutor, caso a gente consiga usar o nosso por 9 manas, pegar das criaturas do deck, né, e colocar na nossa mão, e aí colocar duas criaturas da nossa mão no campo, basicamente ele tutora um combo de graça e, de certa forma, ganha o jogo, caso a gente consiga resolver, tá bom? Essa outra categoria aqui, ela é de coisas boas, no geral, que vão nos ajudar. Então, lidar com counter spells, um pouco de recursão, trazer coisas do cemitério, também coisas do cemitério, rampar um pouco mais conforme a gente for fazendo criaturas, recursão, lands do cemitério, duplicar nossos triggers, né, tipo de ativações de lands, fazer tudo, todos os bichos também virarem lands para triggar coisas, colocar mais land do cemitério, enfim, assim vai, coisas boas. E aqui são os nossos finishers, tá? São coisas que vão ganhar o jogo pra gente de uma forma ou de outra, tá bom? Então, o Springheart Nantuko vai fazer bichinhos 1/1, caso ele esteja sozinho no campo, o que por si só já é bacana com Landfall, a gente vai conseguir fazer bastante ficha, ou caso ele esteja encantado em alguma outra coisa, a gente pode pagar 2 quando tem um Landfall e criar uma cópia. Isso aqui é útil para caso a gente tenha alguma coisa como a Lotus Cobra ou uma Nissa, que cada vez que entrar lands a gente vai fazer mais e mais mana, então a gente vai conseguir fazer mais e mais tokens, basicamente a gente vai fazer muita mana desse jeito, tá bom? Tifa Lockhart, a gente não é um deck focado em Tifa, que vai colocar ela e vai conseguir buffar ela antes de começar a usar o Landfall de dobrar o poder dela. Então nem sempre ela vai ficar bizarramente gigante, mas a gente ainda assim consegue fazer um número de Landfalls respeitável com o deck, tá bom? Então se a gente tiver ela moscando no campo e o oponente não remover, a gente não é difícil a gente colocar 4, 5 lands em um turno e bater com uma forma considerável para ganhar o jogo, tá? Assim como Bossborn Hydra, a mesma coisa, mas que os contadores vão ficar nela, então a gente pode aos poucos ir deixando ela maior cada vez mais caso ela não seja removida. Skilled Swarm vai fazer o mesmo esquema do Nantuko, mas mais eficientemente, porque vai criar tokens dele mesmo, né? Depois que a gente tiver 6 ou mais lands no campo, e isso vai se tornar exponencial, então não é incomum a gente fazer mais de 100 tokens, e aí sim a gente bate com tudo e ganha o jogo, tranquilo. O Tooth and Nail que eu comentei, a gente pode buscar algumas coisinhas aqui, tá? E dois deles, principalmente, é um combo de Famished Wordsire com Glacier Godmaw. Basicamente, o Famished Wordsire, quando ele entrar, a gente vai sacrificar todas as nossas lands e vai buscar um monte de land do topo do nosso deck também e colocar em campo. E o Glacier Godmaw tá pra ter um landfall cada vez que uma land entrar, a gente vai colocar várias lands de uma vez. Nossos bichos vão ganhar mais um, vigilância e haste. E o próprio Glacier Godmaw tem trample também, tá bom? Então, basicamente, essas duas cartas juntas a gente consegue bater a um
um valor considerável, bem considerável. E como a gente também tem bastante fichas, ou às vezes a gente vai ter 3 ou 4 criaturas em campo, que às vezes já é o suficiente, a gente também tem o nosso Craterhoof Behemoth aqui, para caso a gente precise de uma forma de entrar já batendo com Trample também, dando Trample para nossas criaturas, para ganhar o jogo. Beleza? Nossa base de mana é bem tranquila, são muitas florestas. As cartas principais eu já falei, né? Também a gente vai ter Gemstone Caverns para tentar começar o jogo já mais pra frente, tentar castar mais rápido nossa Lunra. A gente vai ter um jeito de dar uns draws caso seja necessário. E, enfim, dar um dano no oponente, um Planeswalker, caso a gente consiga ficar voltando o nosso Sunscorched Desert pro campo. E é isso. Não tem muito segredo. Espero que vocês entendam bem como o deck funciona. Espero que nas próximas partidas vocês vejam ele rodando bem. Agradeço por assistirem. Não esqueçam de se inscreverem e deixarem um like para mais decks no futuro, tá bom? E é isso. Fiquem com as partidas. Muito obrigado. Muito bem, estamos aqui com uma partida contra Kozilek, The Great Distortion. Vai ser um deck incolor que vai tentar rampar o mais rápido possível. Essa mão ela é interessante, a gente tem uma peça de nosso combo na mão que não é tão bacana assim pra gente ter nela no começo. E Ancient Green Warden que são bastante manas, porém a gente tem uma Exploration Lab turno 1 e uma Lotus Cobra pra já começar a ser rápido, bem agressivo, bem cedo. Então vamos equipar. Vamos ver se a gente consegue ser rápido o suficiente pra matar o oponente antes dele começar a fazer os big spells dele em colores. Aparentemente ele já ligou. Duas manas geralmente vai ter... Creature entering the battlefield, ok. Infelizmente ele já acabou com o nosso deck. Chatão. Mas fazer o quê? Não é mesmo? Bom, é isso. Ele acabou com nossa Lunra, ela não vai trigar quando entrar por causa do Purple Orb. Mas se ele não conseguir remover essa Mossborn Hydra, muito provavelmente aí a gente consegue fazer um grande estrago. Podemos colocar nosso Ancient Green Warden. Segunda land, pegando 2 vezes. E vamos bater 10. Torpor Orb não para o trigger das nossas lands entrando, só da nossa Lunra. Então, sem problemas. Vamos ver se ele vai conceder ou se ele tem alguma coisa. É isso. Infelizmente, ficar dando hate no deck dos outros nem sempre vai ser vitória. A gente conseguiu aí com um começo bem rápido e com o nosso finisher que foi a Mossborn Hydra. Até a próxima partida. Muito bem, estamos agora contra um deck de Mudrota, um deck que vai ficar tentando... É um deck mais mid-range, né? Que vai colocar permanentes de boa qualidade e ainda poder castar elas do cemitério quando tiver Mudrota em campo. A gente não tem um turno 1 tão legal, mas turno 2 com Lotus Cobra e ainda 2 formas de colocar lands no nosso cemitério. Parece interessante. Não sei se vai ser o suficiente, mas acho que vale a pena tentarmos. Ainda mais que temos 3 lands para começar a jogar. E claro, podemos usar Ghost Quarter para tentar destruir alguma land do oponente que seja chave para ele e tentar impedir ele de ter um começo muito forte também. Ó, por exemplo, a gente pode tentar usar isso aqui mesmo. É claro que a gente talvez queira esperar um pouco. Vamos colocar Lotus Cobra. A gente pode colocar isso aqui gerando uma mana e aí sim destruindo essa land aqui que vai fazer preto e verde pra ele. Tirar 2 cores de uma vez, é interessante. Talvez eu pudesse ter feito isso já, mas eu queria colocar o Lotus Cobra o quanto antes no campo. Ok, ele mesmo vai sacrificar as lands dele. Agora como aqui tem Hexproof. Tudo bem, sem problemas. A gente já pode inclusive, então... fazer o seguinte, vamos colocar nosso Ghost Quarter. Já vamos colocar a nossa Zoran Orb em campo. A gente pode colocar aqui, fazer mais uma mana, sacrificar essa floresta, colocar uma floresta no cemitério. Podemos voltar um Castle Garenbrig, que vai gerar mais uma mana. E já podemos colocar nossa Lunra, inclusive, em campo. Bacana, voltando boas cartas. Vamos colocar em Elemental aqui. Para nossa Lunra ser incounterável depois.
E a gente faz mais manas ainda. E o oponente já desistiu, né? Turno 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lands em campo. A gente ia fazer ainda 4 manas, poder ainda colocar o nosso artefato, o nosso encantamento, que ia permitir a gente jogar lands do cemitério. Então a gente ia ter Wooded Foothill, sacrificar, poder jogar do cemitério se quisesse de novo, enfim. Aí iremos seguindo, além de que próximo turno já iremos bater bem forte com a Lunra, tá bom? Obrigado, até a próxima. Muito bem, agora estamos contra um deck de Michelangelo. Weirdness to Eleven é um deck que eu nunca joguei contra, 2 manas verde, quando entra, cria um Mutagen Token, e se um ou mais contadores mais um fossem colocados, coloca um adicional no lugar. Ok. Essa mão aqui temos lands, porém não temos nada muito rápido talvez pra fazer. Se a gente quiser pegar um Mana Dork vai ser só turno 3, se a gente quiser pegar uma Lotus Cobra vai ser só com 4 lands. Acho que eu vou me ligar atrás de um early game mais rápido. Aqui a gente tem Nantuko pra começar a fazer uns tokens. A Hydra é um deck verde, ele não vai ter removal, provavelmente, a não ser que seja pra lutar contra ela. E a Steel Explorer ele é muito forte. Não sei se vale a pena me ligar pra 6, mas eu vou arriscar. Bom, aqui a gente tem menos lanes, mas a gente tem uma Crop Rotation pra começar a procurar alguma lane útil. A Ikoria também vão procurar coisas. Bom, 3 tutores não é o ideal, mas vamos tentar. Colocar o Chord of Calling, que tem um maior custo inicial, que é de 3, né? E bom. Não sei se é o certo a se fazer. Mas vamos atrás do nosso Garen Brig pra o mais rápido possível conseguir colocar nossa Luna em campo. Dá um Surveil pro nosso próximo draw ser bacana. Tufeneio muita mana, não vai ajudar a gente tão rápido. Aqui vamos colocar nossa Nissa, torcer pra ela ficar em campo e gerar bastante mana pra gente. Galagritters, uma criatura extremamente forte, se a gente pudesse remover, ia ser ótimo de remover. Vai ficar muito grande, muito rápido e ainda fazer mana pra ele. Aqui, eu queria conseguir colocar Starless antes de começar a castar coisas. Mas ele vai ficar muito grande, eu acho que é legal colocar um bloco. Então vamos colocar nossa Nissa primeiro. E aqui colocar nossa Lura já. Torcer pra milar o suficiente. Bom, 2 lentes. Ok. Pegamos um elfo. Com a segunda ativação da Nissa. A gente conseguiria só fazer as coisas pra 0, então não tem nada. Vamos colocar nosso Elvish Mystic. Também rampar mais um pouco pro próximo turno. Ok, ele consegue exilar criatura nossa. Pra colocar contadores. Green Sunset pra 1. Ok, ele vai poder fazer as criaturas dele ficarem maiores ou incounteráveis. Aqui, realmente não sei o que fazer, a gente não tem tanta mana ainda por enquanto. Então vamos fazer um Tireless Provisioner, colocar nossa land, fazer nossas manas. Aqui a gente consegue fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 para 4. 4 não tenho certeza se tem nada que a gente faça muita questão. Mas vamos fazer para 3. Manter o nosso tesouro. Gente, vamos colocar nossa Hydra. E aqui a gente aguarda.
Se ele não tiver remoções, talvez a nossa Hydra fique grande o suficiente ao longo do tempo pra ganhar o jogo. Enquanto a gente tenta usar os blocos pra não perder enquanto cresce ela. Claro que se a gente conseguir bloquear com a nossa Lura e ela morrer, a gente consegue castar novamente. E aí sim, cada vez mais fazer a Hydra ficar maior e maior. Perfeito, ele gastou remoção nela. Hum. As coisas ficaram chatas agora. Ele vai conseguir ficar exilando com a Agatha e colocando cada vez mais e mais counters. Ele tem trample. A gente tem um bloco interessante. Não sei se ele já vai querer bater. Vai bater. Tudo bem, perfeito. Tranquilo. Inclusive 7. É possível que ele consiga fazer ele crescer ainda, hein? Consegue fazer crescer usando isso daqui, né? Então 7, 8, 9, 10. Bom. Quer saber? Tudo bem. Eu aceito essa troca. Não sei se foi a melhor troca possível, mas a gente conseguiu se livrar pelo menos do maior bicho dele. Ele tá sem cartas em mão, então talvez demore um pouco pra ele fazer bichos que vão ser um grande estorvo pra gente tão rápido. Fazer a Lunra mais uma vez, torcer pra milar as cartas boas o suficiente. Vamos torcer pra ser 4 lands, bem difícil, mas... Uma coisa que talvez eu tenha que ver é se é possível colocar, deixar o deck com mais lands e menos spells. 3 lands, bacana. Bom, é isso. Agora nós temos uma 10-10 novamente, com mais mana. Ele percebeu que com a mão que ele tinha agora talvez não fosse suficiente para sobrepujar a gente. Nós iríamos começar a bater, caso ele não tivesse como crescer os bichos dele. E é claro, a gente vai ter mana o suficiente no próximo turno para fazer um Craterhoof Behemoth e ganhar o jogo. O oponente não quis pagar para ver, mas para nós já tá bom, temos a vitória. Muito obrigado, até a próxima. Muito bem, estamos contra um deck de Heibai, que vai ficar tentando colocar Heibai diversas vezes no campo e ficar ganhando valor com cada shrine, né? Cada templo que ele colocar em campo. Nossa mão acho que não está rápida o suficiente, apesar de a gente ter um Scut Swarm, ele demora muito para ficar ativo. Nature's Reading a gente vai conseguir tutorar algo, mas acho que nada que seja talvez rápido o suficiente para lidar com o deck de Heibai. Escape Shift é uma play mais late game que a gente quer fazer. Eternal Witness nada para voltar interessante, então vamos ligar. Aqui já é uma mão bem melhor, temos lane suficiente, temos uma forma de sacrificar e procurar outras lanes, assim como temos Exploration turno 1 e uma Lotus Cobra para seguir. Então vamos torcer para ser o suficiente. Vou colocar uma Exploration. Turno 1, Elvish Reclaimer e passo. Um ótimo turno 1. Turno 2 já vamos ter Lotus Cobra, com o Magic Vista fazendo 2 manas. Vamos torcer para comprar alguma coisa bacana. No pior dos casos a gente consegue usar o nosso Elvish para tutorar algo também. Bom, então vamos lá, Lotus Cobra. Uma mana verde. Mais uma mana verde. Outra mana. 3 manas para sacrificar aqui. Fazer mais 2. Que vão entrar de pé. Mana. Mana. A gente já ia conseguir fazer uma Lunra. Com essas 4 mais as 2 que a Lotus Cobra estava fazendo. Já ia voltar outras 2 lands com a nossa Lunra. Com essas outras 2 lands já conseguimos talvez sacrificar para buscar uma outra land também com o nosso Elvish Reclaimer. Uma land bacana aqui. Enfim, que ajude nosso plano de jogo. E íamos ter uma Lunra já aí 5-5, 6-6. Não, 7-7. Teremos no mínimo uma Lunra 7-7 para já no próximo turno, turno 3, bater aí bem forte. O oponente não quis terminar de assistir o que estava acontecendo. Foi uma mão muito rápida. A gente conseguiu ganhar. Obrigado, até a próxima. Muito bem, estamos novamente contra Heibai. Vamos ver nossa mão inicial. Temos como não deixar nossas coisas serem counteradas, né? Nossos Green Spells serem counterados. Ele usa azul, mas acho que não é tão comum o deck de Heibai ter um deck tão voltado para counters. Geralmente ele quer rampar e fazer blink com a criatura dele. Tifa, early game é interessante, talvez force alguma remoção. E já vamos ter Food Chain. Bom, basicamente a gente tem 3 formas de ganhar um jogo diferente na nossa mão. Não sei se é o suficiente, muito medo de não comprar mais lands para seguir.
Mas vamos arriscar, né? Quem não arrisca não petisca. E o oponente está demorando bastante. Muito bem, o oponente resolveu jogar. Precisamos de uma land. Land. Nosso primeiro draw, Famished Wordsire, não foi legal. Sinete Arcano, ok, achamos uma land. Vamos colocar nossa Tifa, nossa única jogada. É incounterável. Vamos ver se ele vai gastar uma remoção. A Tifa, infelizmente, por enquanto não vai bater com muita força. Não temos forma de colocar mais lands, mas quem sabe uma play de Lunra seja o suficiente pra ganhar o jogo. 4 manas, Hey Bye. Torcer pra ser ruim o que ele colocar em campo. Um bicho 1/3, no Token of Step, você pode pagar um, criar uma 1 pra cada shrine. Ok, vai criar um exército. Vamos guardar esse Prismatic Vista pro nosso Skilled Swarm também. Fazer nosso próprio exército de criaturas. Food Chain. Food Chain conseguiria exilar pra fazer mais? Não sei. Bom, vamos colocar nosso Skilled Swarm. E esperar. Vamos pro Long Run. Talvez pudéssemos colocar nosso Mossborn Hydra também. Já que o Skilled Swarm só vai fazer tokens 1/1 normal. Ok, Skilled Swarm foi removido. Ramp. Um bicho 3/2 que vai bater bem também. Ele não vai ter mana pra pagar pra fazer 2 tokens. Estamos tomando a 4/4. Por enquanto estamos saudáveis. Bom, vamos fazer nossa Hydra. E aí sim vamos começar a crescer nossos bichos. A Tifa, não sei se ela vai ser boa o suficiente. Vamos ver se a gente força uma remoção. Será que ele vai querer? Vamos esperar. Talvez com a Lunra a gente tenha um turno bom o suficiente pra bater com a Hydra e com a Tifa ao mesmo tempo. Fazendo mais mana. Ele vai fazer a gente descartar cartas na equipe dele. Então a gente tem um próximo turno pra despejar nossa mão. Vamos lá. Ghost Quarter. Aqui é ideal que a gente já tenha então Food Chain em campo. E aqui a gente consegue nossa Luna com 1, 2. Teria que... Aqui vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ter que ser. Vamos torcer para ser o suficiente. Volta, na verdade. A gente consegue exilar ela. Fez 2. Usa uma dessa pra cá. Exila ela. 2. 3, 4, 5. Não vai ser o suficiente. Vamos ver se é o suficiente pra fazer nosso Mossborn Hydra. Perfeito. É isso, ganhamos. Conseguimos 4 ativações. Que sorte. Essas cartas da Lunra foi simplesmente sorte suficiente. Ele vai bloquear com tudo. E ainda assim vai ficar com menos 96 de vida.
É isso. Muito bem, conseguimos a vitória. Dependemos da sorte aqui, mas estávamos relativamente bem. Ainda conseguiríamos, por exemplo, gastar nosso Farmshield World Sire usando Food Chain, exilando a Lura para no próximo turno colocá-la novamente. E, e é isso. Ou também, nesse próximo turno, quando a gente colocar o Farmshield World Sire, com a Lura em campo, a gente sacrificando nossas lands ia colocar um monte de land e aí ter certeza que o Mossborn Hydra não ia ter como pifar de forma alguma. Ia ser uma vitória nesse turno independente. Então é isso, muito obrigado, até a próxima. Muito bem, estamos contra um deck de Yarok. Ele é um bicho de 5 manas 3/5, Death Touch Lifelink. Se uma permanente entrando causar uma trigger de ability de uma permanente, ela triga uma vez adicional. Não sei o quão rápido ele é capaz de ser. A gente tem nossas lands, a gente tem uma Tifa pra forçar alguma remoção, algo do tipo. Spelunking, que é uma carta bem bacana de ter no nosso campo. Glacier Gormal, como sempre, nunca é legal de ter nossa mão inicial. Mas vamos kipar e vamos torcer. Mission Rainforest também é legal porque a gente já coloca ela e tem com certeza uma land no nosso cemitério para quando a Lura entrar. Às vezes se o mil da Lura não é tão bacana, é bem útil ter já algumas lands garantidas no cemitério. Muito bem, ele deixou manas abertas. Vamos colocar nossa Tifa para ver ela counterada ou morta. Growth Spiral, draw a card, coloca uma land. Uro, vai rampar mais ainda. Ele tá indo bem rápido atrás do Yarok dele. Land, Tifa cresce. Nissa ia ser bem legal, mas vamos de Spelunk primeiro. Aproveitar que a gente tem uma land. E a gente pode colocá-la em campo também, rampa um pouquinho. E é isso, bater 4 não é muito, mas é honesto. Igualar nossas vidas. Opa, tamo ganhando. Bem bonita essa Misty Rainforest, Full Art. Entra com uma Surveil Land, ele já pode colocar Yarok no próximo turno. Vai ter Death Touch, vai ter Lifelink, chato, bloco chato, 3/5. E vamos ter nossa Zuran Orb pra sacrificar nossas lands e ganhar vida quando a gente for gastar nossa Lura. Que é um ponto positivo pra gente se manter no jogo e mais pro late game. Talvez ganhar na base do valor. Muito bem, ele colocou o Yarok dele. Aqui, como a gente não consegue ainda fazer nossa Lura direto, então colocar nossa Nissa. Land. E aí vamos colocar nosso Cut Swarm. Vamos aproveitar que ele tá tapado? Ou não? Não, vamos deixar na mão. Vai que ele consegue destruir artefatos de forma tão fácil. Bater com a Tifa agora não é muito bacana. Ele só vai bloquear. Próximo turno a gente tem que comprar uma land pra poder colocar nossa Lura. E aí, se a gente conseguir isso daí com a Tifa batendo, se ela não for removida, ou o oponente não tiver resposta, é provavelmente game pra nós. Vamos lá, 6 manas. Uma Nissa que eu não faço ideia que faz, tem Landfall. Coloca um contador. Já pode usar o menos 5. Ok. Desde que ele não remova nossas criaturas, eu acho que a gente tá tranquilo. 3 manas. Assustador. O oponente tá pensando o que faz, ele tem 3 cartas na mão. Desistiu. Ok, vai colocar uma criatura no campo. Uro. Ele vai ganhar uma vida. Colocar mais lands. Vida, mais lands.
vida, mais lands, sacrificou, porque não foi pago o escape cost. Tá bom, ele tem mais manas agora. E agora sim, puro, mais vida, talvez mais lands. Meu Deus do céu. O draw que ele dá é assustador, tá? Porque ele fica olhando pra nossa Tifa ali. Não sei não, talvez ele queira removê-la. Vamos torcer pra que ele não consiga. Draw swings, draw swings, draw swings. Tá bom, compramos a lente que precisamos, talvez seja o suficiente. Vamos ver se ele vai remover em resposta. Começamos a fazer nossos Cut Swarms, bacana. Agora vamos lá, nosso Zuran Orb. Vamos lutar todas as nossas manas aqui. Temos 7. Agora a gente sacrifica nossas lands. Torcer pra ele não ter um Counter Spell, porque se tiver um Counter Spell a gente vai sacrificar todas as nossas lands e simplesmente morrer. Vamos lá, ele acha que só ele ganha vida? Ele percebeu o que ia acontecer, a gente ia ter um monte de land no campo e ele simplesmente não quis dar o gostinho pra gente de bater com muita força na cara dele. É normal, os oponentes ficam com medo quando o nosso deck roda tão bem e é tão poderoso. É isso, pessoal. Obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado. Espero que tenham dado pra entender mais ou menos o que o deck faz. Inclusive, agora quando a gente colocasse nossa Lunra, além de, claro, a gente ganhar o jogo, porque nosso Cutstorm ia fazer incontáveis tokens e também nossa Tifa ia ficar muito grande, as nossas lentes quando entrassem, graças ao Spelunk, iam entrar de pé. Aqui a gente ia poder fazer um Glacier God Maw, nossas lentes quando entrassem iam fazer mana com a Nissa, enfim. A gente tava muito bem, ok? Basicamente é isso. Obrigado, espero que tenham gostado. Até a próxima.